Estamos vivendo uma fase da economia que antes apenas tentava se ilustrar durante uma aula, supondo que toda a atividade econômica, processo de produção, compra e venda de matéria-prima, circulação de mercadoria. Então, nesse exemplo simulado, se considerava que tudo isso estava paralisado. Bem, essa é uma realidade, não uma realidade 100%, mas pelo menos 40% da atividade econômica mundial ela está paralisada. Né? E muitas relações sociais, relações comerciais, relações de trabalho sofreram alteração. As pessoas estão trabalhando em casa, né? Não é naquele processo do homework. Homework, quando a pessoa ela trabalha em casa, ela já foi contratada para fazer aquele trabalho, então, portanto, é o homework. No momento atual está se falando em teletrabalho. Teletrabalho, então, é uma nova modalidade de trabalho que atende bem a esse momento de pandemia. A pandemia, que é quando diversas pessoas são infectadas ao mesmo tempo. Uma epidemia é quando você tem as pessoas sendo infectadas, mas isso se dá de forma um pouco mais paulatina. A pandemia é como se você tivesse várias epidemias juntas, né? Daí o conceito de pandemia. E nesse momento nós temos, pelas estatísticas que apontam no cenário mundial, mais de 1.100.000 pessoas estão infectadas pelo mundo. Né? E vários países estão enfrentando problemas com essa pandemia. Problemas de desabastecimento, um pouco. Problema de diminuição, redução da atividade econômica, bastante. Né? As atividades que estão a pleno vapor são aquelas atividades ligadas à produção de máscara, produção de aventais, produção de luva, produção de respiradouros mecânicos, né? Aqueles respiradouros que são utilizados na UTI para forçar o paciente a respirar. Então, esses estão sendo produzidos. Algumas empresas estão sendo adaptadas para aderir a esse processo de produção, para poder atender a demanda que é realmente muito grande e num período curtíssimo de tempo, em menos de 3 semanas, o planeta está praticamente paralisado. E há países como a Espanha, por exemplo, a Itália, a própria Alemanha, mas a Espanha está se reunindo nesse momento para verificar se será possível estender a quarentena para até o final do mês de abril. Então é um período bastante conturbado no cenário econômico e é um período conturbado também no cenário político, porque os políticos também não estavam, ninguém tinha ideia de como o mundo poderia se comportar. Né? Como dissemos ainda no início dessa apresentação, antes essa situação de paralisação total, ela era apenas um exemplo simulado para dar uma ideia de como as relações de produção, como as relações econômicas, como as relações políticas, como as relações sociais elas funcionam. E hoje se vê isso na prática. Daí então a intervenção do governo. O governo tem que entrar doando, né? Doando, realmente é doando recursos, doando moeda para as pessoas poderem continuar a consumir pelo menos os produtos básicos. É assim que países como a França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que demorou um pouco para fazer isso, mas já entrou nesse ritmo de fazer doação financeira para poder ajudar as pessoas a comprar pelo menos o mínimo necessário. Venezuela, que foi pioneira, o Brasil, que ainda está ensaiando esse tipo de processo, né? Mas os países têm realmente dado mostras de que o governo tem que ajudar nesse contexto. Daí, então, importante lembrar a teoria keynesiana, escrita lá por John Maynard Keynes, que em 1936 escreveu A Demanda Agregada, que foi uma grande solução para o grande período da depressão que se seguiu após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Daí, então, o governo foi a grande força para puxar a economia.
naquele momento. E hoje o governo também tem que se mostrar presente, tem que fazer doação monetária para as pessoas continuarem comprando o mínimo, porque as pessoas precisam ficar recolhidas em suas casas para tentar conter o Covid-19. Covid-19, que é o nome científico do coronavírus. Corona, porque o formato do vírus lembra uma coroa, daí o nome de corona. E Covid-19 é o nome científico dado para esse vírus. E então o teletrabalho, ele tem se mostrado importante. As pessoas descobriram que muitas atividades podem ser feitas em suas residências, né? Não exige aquele que esteja presente. Pode ser resolvido ali questões do trabalho, da atividade profissional, pode ser resolvida por uma videoconferência, uma conversa por uma plataforma de comunicação do celular, enfim, é possível. Então, nesse momento tem se mostrado que o teletrabalho, ele então é importante nessa fase, e com certeza esse será um novo conceito de trabalho depois que essa pandemia passar, né? Porque aí então as pessoas vão descobrir que muitas atividades podem ser realizadas dessa forma, na forma do teletrabalho. Não se trata do homework. O homework, o trabalho já é contratado para ser feito em casa. O teletrabalho, você pode ter um misto entre a presença e também a atividade profissional à distância, né? Atividade médica, por exemplo, tem se mostrado, muitos diagnósticos podem ser feitos nessa base do teletrabalho, né? A atividade, obviamente, como o caso de mecânica ou uma atividade de manutenção de uma forma geral, mas o exemplo, claro, da mecânica, essa não tem como, né? Aqueles trabalhos que exigem ali a participação manual, a interação homem-peça, homem-máquina, né? O caso do padeiro, por exemplo, né? Atividades comerciais em açougue, atividades comerciais em ponto de venda, essas ainda exigem a participação e muitas delas das pessoas ali no contexto, né? Mas também não quer dizer que parte de algum dos processos eles venham a entrar para o teletrabalho. Daí então esse é um novo conceito de trabalho que deve ficar. E claramente o mundo vai pensar em legislação de trabalho que possa atender esse novo modelo de trabalho, né? E com certeza a economia também terá um novo conceito. Não se sabe se vai manter ainda a ideia sobre o conceito de capitalismo, o conceito de neocapitalismo, keynesiano, neo-keynesiano, liberal, neoliberal, enfim. É possível que novo conceito para uma nova estrutura da economia então venha a surgir, né? Algum neo-business, neo-capital, enfim, com certeza os teóricos eles vão trazer isso para facilitar a explicação de como isso funciona, né? E o mundo precisa então se reaquecer. Daí, qualquer formato que venha a ter em relação a como a economia e a política vai funcionar, não será possível ter apenas produção, ter apenas conceito liberal. Vai ter que ter participação do governo na tentativa de proporcionar um equilíbrio entre o conceito preocupante que é o conceito da distribuição de renda, né? E um novo modelo de trabalho, como estão dizendo, é exatamente essa do teletrabalho, né? Que as escolas já descobriram isso, as escolas estão trabalhando, que já faziam isso, em parte ou no todo, mas as escolas estão aplicando o teletrabalho, né? O trabalho à distância, com aulas virtuais ou encontros síncronos, encontros de momento, né? Horário marcado ou previamente gravados, né? Mas já faziam isso e agora estão fazendo. Mas é possível que agora isso também venha a mudar o contexto de atividade profissional do professor, né? E, eventualmente, profissional que não estava acostumado, independentemente da sua atividade profissional, não estava querendo o uso da internet, agora vai ter que aderir a essa nova realidade, porque esse momento de pandemia vai trazer, com certeza, grandes
mudanças no modo de como a atividade econômica se processa, como o trabalho pode ser processado, como a política pode ser naturalmente realizada, enfim, diversas mudanças vão ocorrer a partir desse momento em que a sociedade levou um choque, né? Foi um choque e rompeu todas as ideias, algumas pragmáticas, de que era impossível se manter atividades profissionais à distância. Era impossível manter participação do governo na economia para aqueles que eventualmente achavam que só o modelo liberal ele era interessante. Enfim, o novo mercado de trabalho é o teletrabalho. E agora o mundo vai ter que redesenhar como o trabalho pode ser processado.